O que eu faço, em termo geral, é dar aulas. Durante o processo da minha vida, eu exerci várias funções, trabalhei em outras áreas, mas acabei sempre retornando a dar aulas. Dar aulas não necessariamente significa que eu posso, que eu tenho, que eu sei mais, ou que exista algum tipo de clarividência ou liderança na capacidade no sentido de poder ver adiante, sabendo mais, advertindo mais. Alguma coisa como eu percebo o que vai acontecer, posso prever, então vou avisar alguém. Não entra nesse aspecto, não existe uma clarividência, um conhecimento que permita-se evitar alguma tragédia, algum dano, ou mesmo um conhecimento que vá nos trazer riqueza, fortuna ou algo do gênero. Para mim, dar aula é muito mais um aspecto de compartilhar algo que se tem. Algo que, enquanto se compartilha, faz com que o conhecimento de um se some ao conhecimento de outro e, desse modo, dois conhecimentos somados se tem muito mais. Ou seja, eu dando aula, aquele que recebe a aula vai ter muito mais do que eu mesmo. Eventualmente, nesse processo, a pessoa não vai ter a experiência que eu tenho. Não vai ter as sensações que eu tenho. Não vai ter o meu ponto de vista. Ou seja, não vai ser eu. Essa pessoa vai construir um outro tipo de riqueza. Essa riqueza, ela, no meu ponto de vista e pelo que a mim também foi ensinado, ela diz respeito a ter a possibilidade de usar os mecanismos de perceber a realidade, conscientizar-se da realidade. E, ao perceber e conscientizar-se da realidade, conscientizar-se inclusive de si, dos próprios pensamentos, ter condição de estar no mundo, não regido por uma série de padrões ou mecanismos de estar no mundo pré-determinado pelo outro, seja o passado, seja o outro presente, seja eventualmente o outro consciência dentro dos seus padrões. A questão ela passaria muito mais por estar no mundo contemplando e percebendo o que existe na realidade para ser percebido, não o que existe para ser analisado ou julgado. Nesse aspecto, quando eu dou aula, a minha aula ela passa por questões da educação somática, passa por diversas áreas de conhecimento. Essas diversas áreas de conhecimento, elas correspondem a um conjunto razoavelmente amplo de questões que atiçaram a minha curiosidade ou eventualmente foi oferecido a mim como conhecimento dentro de cursos, dentro de outros processos. Basicamente, no meu entendimento ou na minha formação, questões várias como processos respiratórios, uso de energia dentro de um conceito do Extremo Oriente, entendimento de uma série de percepções sobre regramento moral, basicamente baseados sobre questões meditativas, elas perpassam aquilo que eu busco trabalhar junto aos alunos. Eventualmente, as pessoas perguntam se aquilo que eu faço não seria um processo terapêutico. Sobre algum aspecto pode-se pensar desse modo, uma vez que no Japão um médico ele é um professor, ele é tratado como professor, um médico ele é chamado de sensei, ele é tratado como alguém que mostra o caminho, no sentido que ele mostra o caminho da saúde. Existe então um aspecto terapêutico no sentido que a terapia é um caminho para a saúde. Nesse aspecto, a terapia ela não envolve uma ideia de sectarismo, uma ideia de um mestre, um guru, alguém que vai indicar e mostrar todas as vias e os modos, ou seja, retirando do outro o livre-arbítrio e construindo muito mais um seguidor cego. Nesse aspecto, a aula ou a questão terapêutica, ela passa muito menos pela ideia de cura e muito mais pela ideia de compreensão, compreender aquilo que se está passando. Ao compreender aquilo que se está passando, não importa a origem, seja uma patologia, uma psicopatologia, seja uma questão financeira, seja uma dor, uma dificuldade outra, não importando qual sua origem, a maneira como se lida com a questão sem que haja o desespero, onde seja a pessoa capaz de observar o problema e, ao invés de problematizar a questão,
observar o problema e percebê-lo dentro do contexto. Seria alguma coisa como, num exemplo tosco, raso, quebrou-se a perna. É possível se desesperar, mas eventualmente é necessário que se coloque a condição de reconhecer onde se está, com quem está, onde se está, como se chegou ali. Mecanismos para que se possa saber que vai ser possível ser socorrido e, eventualmente, não perder a perna, não falecer ou algo assim. Como num conflito interpessoal, brigou-se com alguém que se gosta, a entregar-se ao desespero, entregar-se à bebida, entregar-se a uma série de mecanismos para esquecer, eventualmente são mecanismos para supor que o tempo vai resolver a questão, o que pode de fato acontecer. Mas, por outro lado, a ação autodestrutiva de drogas, álcool, medicamentos que levam a esquecer também transformam a situação não apenas numa crise interpessoal, mas torna a afirmação de que se não é capaz de olhar as dificuldades, ou seja, a existência também nos seus conflitos, o que afirma um certo tipo de imaturidade, um certo tipo de impotência perante as próprias emoções, perante a própria consciência. Os processos, nesse caso, quando se fala de aula e quando se envolve ideias terapêuticas, elas então são muito mais um processo explanativo onde se busca investigar as condições do corpo, quais as sensações que estão no corpo, as condições da mente, o que a mente percebe dessas condições do corpo, inclusive os próprios pensamentos. E, no momento seguinte, quais são as análises, quais são os pensamentos, quais são os julgamentos que surgem. Se essas análises, pensamentos e julgamentos realmente são efetivos no sentido de lidar com as questões. Caso sejam efetivos, ótimo. Caso não sejam e estejam dirigindo uma condição de desespero, eles devem ser lidados e, eventualmente, devem ser colocados de lado. Num terceiro ponto, seria a questão de, ao definir o problema, as análises subsequentes eventualmente não são ponto, uma vez que se saiba qual o caminho da solução. Deve-se seguir o caminho da solução, mesmo que haja dificuldades, problemas, conturbações, dramas, traumas, etc. Caso não se veja a solução e não se encontre sozinho, precisa de um terceiro, de uma outra pessoa, para poder opinar e verificar se esse encontra e sabe uma solução e consegue indicar mecanismos para aquele que está com a dificuldade ele possa trilhar esse caminho de solução da maneira mais eficiente possível. Existem muitas questões, mas eu prefiro me colocar numa posição em que eu dou aula de um método respiratório, de uma questão que se relaciona com postura, de uma relação que tem a consciência, ou seja, perceber a si mesmo de modo claro, como base. As outras questões todas, elas decorrem de um certo histórico de estudo, um certo histórico de busca, que talvez diga muito mais respeito a eu tentar encontrar clareza sobre a minha percepção da realidade, sem deixar me influenciar pelo desespero, do que propriamente uma busca de ser um professor, ser um terapeuta ou algo do gênero.